Muitas vezes, quando os chefes de estado são vistos em cerimônias e aparições oficiais, eles estão sempre bem vestidos. Seus gestos, palavras e olhares são perfeitamente orquestrados para que não haja erros. Tudo é organizado ao milímetro para que não haja surpresas desagradáveis no local. Mas ainda não vimos os presidentes Putin, Macron ou Joe Biden em situações muito embaraçosas, tão vergonhosas que você não gostaria de estar no lugar deles. Aqui estão alguns momentos muito embaraçosos que alguns presidentes vivenciaram ao vivo. Com Donald Trump, nada mais nos surpreende. Então, tudo considerado, se em 4 de fevereiro de 2020, diante seu discurso no Congresso, Trump provocou a líder democrática da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, ao chegar à tribuna, evitando apertar a mão dela. Que coisa, não? Depois de terminar o discurso, a melhor parte ainda está por vir. Nancy responderá a esta afronta rasgando a cópia do discurso de Trump, que a propósito durou 78 minutos. E para completar, ela vai não quebrá-lo apenas em 2, mas em 4, apenas para ficar bonita. Em todo caso, ele foi bem sucedido porque toda a audiência notou este gesto que mais uma vez ridicularizaria o ex-presidente dos Estados Unidos e agradaria os democratas presentes em sua saída na Câmara. Pelosi acrescentará uma camada declarando que foi o gesto mais educado que ela poderia ter feito, como teria sido se ela tivesse sido a menos indelicada. Durante seu mandato como primeira-ministra australiana, Julia Gillard foi convidada para muitas cerimônias e visitas oficiais. Serão sempre lembradas, especialmente por nós. O primeiro-ministro australiano apareceu naquele dia com uma bela saia preta e uma jaqueta de cor marfim. Gillard estava a caminho para depositar uma coroa de flores no Memorial de Gandhi em Nova Delhi. De repente, enquanto todos estavam de olho nela, a ex-primeira-ministra sofreu uma queda espetacular. Felizmente não muito grave, quando o calcanhar do seu sapato escorregou e ela afundou na grama. Então Julia se levantou imediatamente com a ajuda de oficiais e depois retomou sua caminhada, sufocando em lágrimas, mas ainda parecendo estoica. Na conferência de imprensa, ela tentou ser autodepreciativa, virando para os homens e dizendo que se alguma vez andassem de calcanhar, poderiam afundar na grama e que seus sapatos estariam fora dos pés. O vídeo causou alvoroço na internet e fez a imprensa falar muito daquele dia. Muito para a decepção de Julia Gillard. Só para constar, ela havia perdido algum tempo antes das bombas que escapavam de uma multidão de manifestantes furiosos. E o sapato encontrou rapidamente seu caminho para o eBay. E mais tarde, ela perdeu outro sapato enquanto estava no palco em Sydney. Uma verdadeira Cinderela dos tempos modernos. Parece que o bom Deus tem um rancor contra o patriarca russo Kirill. Aquele dia em que ele passou a vergonha da sua vida. E eu acho que eu sei por que isso aconteceu. Em junho de 2022, durante a consagração de uma igreja, o patriarca em algum momento vai escorregar na água benta e cair no chão de mármore, quebrando suas nádegas no processo. Ele não pode ter sido tão abençoado com água. Brincadeiras à parte, é que ele não se deixou ajudar pelas restrições do coronavírus. Eu acredito firmemente na vingança divina, porque alguns dias após o início da guerra da Rússia contra a Ucrânia, o patriarca Kirill tinha apoiado a agressão da Rússia e até mesmo parabenizou o exército por matar ucranianos. Alguns meses depois, ele fez um discurso na igreja das Forças Armadas Russas, elogiando os soldados russos por sua bravura. Com ou sem guerra, nunca se elogia alguém por cometer assassinato. Isso é o que chamamos de karma. As Filipinas é um país bem úmido, o clima perfeito para baratas, mas, sério, no pé do pódio de um presidente é um pouco assustador. Enquanto fazia um discurso sério em um comício eleitoral, o ex-presidente filipino Rodrigo Duterte foi interrompido por uma barata que tentou subir em sua camisa. Quando percebeu, um assistente foi se livrar dele, mas sem sucesso. O ex-presidente expulsou o inseto com um mover de mãos e continuou seu discurso como se nada tivesse acontecido. Em 18 de junho de 2022, Joe Biden estava em Rehoboth Beach, Delaware, uma pequena cidade costeira onde ele costuma passar os fins de semana em sua vila à beira-mar. O presidente saiu para um passeio em cima de sua bicicleta em um ponto, enquanto estava na frente de jornalistas e espectadores ansiosos por imagens não editadas e observando cada movimento do presidente. Ele vai cair da bicicleta e rolar no chão depois de perder seu equilíbrio. O presidente americano tinha a intenção de parar para conversar com os transeuntes
e os jornalistas que o esperavam. Mas quando ele parou, seu pé ficou preso no pedal. Em seguida, ele caiu de lado. Felizmente, ele escapou sem nenhum arranhão. Como uma distração, ele trocou com eles, como se mostrasse que estava de fato bem, apesar da queda. A pose durou apenas 5 minutos. Ele então voltou à estrada com sua esposa, Jill Biden, que se juntou a ele neste meio tempo. Ele teve a sorte neste caso porque em novembro de 2020, Biden havia quebrado o pé enquanto brincava com um dos seus pastores alemães. O presidente de 79 anos agora tem que ficar de olho na sua saúde, com o risco de não durar muito tempo na Casa Branca. Por causa da guerra contra todos, o presidente russo parece ter feito mais inimigos que amigos. A prova é que muitas vezes ele sopra o vento para fora das pessoas que ele quer saudar, estendendo a mão. Por exemplo, aqui, ele estende sua mão a um cozinheiro, que evitará estender sua mão em troca. Putin então vai esperar que ninguém tenha visto isso. Foi um fracasso. Ou, durante esta reunião oficial, o presidente estendeu a mão para outro presidente, que também se esquivou do aperto de mão dele durante a cerimônia que reúne vários presidentes. Um deles ignorou a saudação de Putin, que ele recebeu impassivamente, com a apatia lendária do Putin que conhecemos. E aqui também Kim Jong-un fingiu não ver a mão estendida do Putin. Estes são momentos bem embaraçosos para o presidente, até porque são sempre filmados pelas câmeras dos jornalistas e transmitidos pelo mundo. Nesta sequência, Joe Biden acabou de pousar, acompanhado da sua esposa. Ao colocar os pés no chão, ele tenta vestir seu casaco, mas se esforça para isso. Sim, isso é o que é o significado de ser velho. Ele tenta colocar, mas sem sucesso. E só conseguiu com a ajuda da sua esposa, que veio em seu socorro. O que esses chefes de estado fariam sem suas esposas? O engraçado é que, depois de colocar o casaco, ele deixa cair os óculos no chão. Naquele dia, suas roupas e acessórios estavam totalmente do lado errado. Se você conhece bem o presidente da República Francesa, você sabe que ele tem um cão chamado Nemo, e que ele segue quase em todos os lugares. Mas às vezes, Nemo tem comportamentos estranhos. No vídeo, por exemplo, enquanto o presidente Emmanuel Macron havia convidado 3 membros do governo ao Palácio do Eliseu para discutir assuntos, Nemo, o labrador, teve o impulso de ir à lareira do Palácio do Eliseu. Foi lá e urinou ali mesmo. A situação era tão estranha e engraçada que o debate foi interrompido, e o secretário de Estado, junto com o ministro da Economia e Finanças, assim como vários outros parlamentares, viram isso. Todos começaram a rir. Em sua defesa, Macron, bem envergonhado, se justificou dizendo que o seu cão nunca havia feito isso antes e que não entendia por que havia urinado na chaminé. Ele então tentou brincar com os outros parlamentares, culpando eles e dizendo que foram eles que provocaram um cachorro. É claro que o canal não ignorou esta cena e não hesitou em transmitir por toda a França. Sur la question de la mobilité du futur notamment. De faire un truc assez... Pequena pergunta, já viu Putin fazendo panquecas? Aqui estão algumas fotos para comprovar. Ok, não é a piada do ano, mas isso fez você rir um pouco, não é? Diante do Fórum Econômico Oriental em Vladivostok, o presidente Putin e o presidente chinês Xi Jinping tiveram a oportunidade de trocar seus bonés de chefe de estado por aventais de dona de casa e fazer panquecas. Você ouviu bem. Pelas fotos, pode-se dizer que o presidente russo não estava à vontade de fazer comida. Cozinhar não é o seu ponto forte. Mas quando você é o presidente, você tem que dar exemplo, mesmo quando se trata de fazer panqueca. Todos fingem estar orgulhosos do presidente russo, porque ninguém ousaria dizer ao Putin que a sua panqueca está horrível. Isso seria um escândalo. Pior, seria uma blasfêmia. Em qualquer caso, o certo é ele focar na guerra mesmo e deixar a cozinha pra lá. Durante a sua visita em Riad, a capital da Arábia Saudita, para se encontrar com dignitários de alto nível, e em particular com o ministro das Relações Exteriores, Príncipe Saud Al Faisal, o príncipe Charles criou a agitação do século ao jogar o Jogo dos Sauditas. Após a reunião, ele foi ao festival cultural Zeina Andria. Assim que entrou, foi convidado a dançar a dança tradicional da Arda, conhecida como a Dança da Espada. Para isso, o príncipe de Gales teve que trocar seu terno por um vestido vermelho e branco achadrezado e keffieh, e pegou uma espada, que ele brandia ao ritmo da batida dos tambores. Seguindo os outros dançarinos em sua coreografia, é verdade que o príncipe tem o hábito de corar rapidamente, mas lá não foi preciso muito para sentir seu embaraço em dar passos estranhos. Vestido com um terno engraçado, eu acho que ele teria preferido jantar na primeira fila com sua mãe, a Rainha Elizabeth.
Para ajudá-lo a se encaixar melhor, ele foi acompanhado por outro príncipe, meio-irmão do rei Abdullah e filho do governante saudita. Por outro lado, uma pessoa estava desaparecida naquele dia, sua esposa Camilla Barker. Eu não ouso imaginar o que teria acontecido com ela. Bom, eu vou dizer que o príncipe Mohammed bin Salman ou tem início da doença de Parkinson, ou ele estava muito nervoso nesse dia. Eu prefiro acreditar que é o último. Durante uma entrevista na qual o príncipe herdeiro teve que falar sobre grandes questões políticas, ele começou a ter uma contração incontrolável na frente da câmera, tentando da melhor maneira possível se dirigir ao seu interlocutor sem ser notado. في كل شيء مع إدارة وإدارة أمريكية قد يزيد هامش الاختلاف أو يقل. Mas sejamos realistas, até mesmo um cego poderia notar o seu rosto. Em qualquer caso, não é um simples dízimo de um futuro líder de alguma riqueza mundial saudita. É melhor fazer uma pausa da próxima vez. O que você achou? Conte pra gente nos comentários o que você acha desta filmagem embaraçosa. Se gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like e se inscrever no canal.